Mas Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão. Judas estava na primeira fila, vai ver, não sei. Jesus chega no inferno: ô Judas, você está fazendo aí? Jesus prega o sermão e convida quem quer subir, e vem todo mundo. Explicar primeiro que Jesus não foi pro inferno para pregar para ninguém. Isso é uma heresia pesada. Então é perigoso, né? Luiz Hermínio, uma seguradinha. Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Vamos inaugurar agora um quadro chamado Reagindo a Heresias, para a gente ver aí o que anda se pregando nos altares, nos púlpitos das igrejas, e a gente, à luz da palavra de Deus, rebater as heresias e mostrar a verdade segundo o que está escrito na Bíblia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você é daqueles que gosta de aprender sobre a palavra, fique até o final, porque vai ser bastante esclarecedor. E você sabia que é possível trabalhar pela internet em casa, de forma séria e honesta? Você pode fazer uma renda extra aqui na internet. Ouve a minha amiga Ludmila. Olha como é simples fazer uma renda extra através da internet. Essa daqui é a Shopee. Você tem acesso a diversos produtos da Shopee que você pode vender, e a cada venda você recebe uma comissão. E para você vender esses produtos, você não precisa comprar nem ter estoque. Inclusive, olha esse depoimento que eu recebi. Ela fez mais de 14 mil reais no mês trabalhando com a Shopee, e eu em apenas 7 dias fiz mais de 1.800 reais trabalhando com vendas online aqui na internet. E isso aqui você pode fazer nas suas horas vagas, sem precisar aparecer, sem precisar ter muitos seguidores. Agora você vai ter a oportunidade de começar e entender como funciona. Se isso faz sentido para você, clicar agora no link da descrição ou no comentário fixado, ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que já vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Então, bora fazer acontecer? Te espero lá! Estão todos preparados. Galera interessante, muita gente aí tem curiosidade para saber se Judas se arrependeu, se salvou ou não. E de repente chega aí o pastor Luiz Hermínio e numa pregação diz que Jesus Cristo foi no inferno, encontrou Judas lá dentro, disse: Judas, você está por aqui. E pregou para todo mundo lá no inferno, e todo mundo se arrependeu, é claro, e subiu. Vamos ver o que ele falou. Esses dias alguém me disse: pastor, o senhor falou uma coisa errada. Eu disse que Judas foi para o inferno. Eu disse: foi, né? Se matou, foi para o inferno. Eu digo: tá bom, foi. Mas Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão. Judas estava na primeira fila, vai ver, não sei. Jesus chega no inferno: ô Judas, você está fazendo aí? Jesus prega o sermão e convida quem quer subir, e vem todo mundo. E aí, você não pode nem botar Judas no inferno, rapaz. Você não tem esse direito. Nós não temos o direito de colocar ninguém no inferno. Inferno não foi feito para gente, foi feito para o diabo e seus demônios. Não é você quem julga quem vai ao inferno. E não, mas já morreu, estava desviado. Tem gente desviado sentado na cadeira da igreja. Meus amados, é muito fácil, né? Se Jesus Cristo desceu ao inferno e pregou para todo mundo lá, quem é que queria ficar lá? É claro que todo mundo se arrependeu. Aí fica sem lógica. Então, quem vai ser os perdidos que vai ser julgado na segunda vida de Cristo? Se ele chegou lá no inferno e pregou, é claro que quem que vai dizer assim: não te quero não, Jesus, dentro do inferno passando por tormento? Uma coisa sem lógica. É igual aí o Cláudio Duarte disse que Pedro também negou a Jesus Cristo e Judas também pecou, né, contra Jesus. Se Pedro teve salvação, é claro que Judas também. Veja. Judas vendeu Jesus, Pedro negou Jesus. Numa escala de valores, o que Pedro fez foi muito maior, porque Jesus morava na casa dele. O nível de intimidade entre Pedro e Jesus era muito maior do que o de Judas. Escureceu para Judas, escureceu para Pedro. O mesmo Jesus que perdoou Pedro, perdoaria Judas. Você pode encontrar textos bíblicos falando sérias coisas a respeito daquele que o negaria. Meu irmão, mas Deus quebraria qualquer protocolo desse tipo para perdoar um que está arrependido. Então, a linha
dessa história é vida com Deus, Celso. Aí deu-se a entender que Judas se arrependeu, né? Porque é claro que Deus ia perdoar uma pessoa com o coração contritado, arrependido, amargurado, e Judas estava desse jeito. Já o Hernando Dias Lopes, no programa lá no podcast Inteligência Limitada, diz que Judas não se arrependeu, que Pedro se arrependeu e Judas não. Vamos ver. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite lá em Betânia para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. E aí o que acontece? Ele reconhece o erro dele, mas não chega ao arrependimento, ele só vai ao remorso, porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter 3 elementos. Arrependimento para ser é um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição, ficou triste, mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou, se voltou, foi perdoado. Agora vamos ver o Augusto Nicodemos falando que não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que Judas se arrependeu. Daqui a pouquinho eu deixo as minhas considerações à luz da palavra de Deus. Vamos ver Augusto Nicodemos. Não há nenhum registro nos evangelhos ou no livro de Atos ou qualquer outro livro bíblico de que Judas tenha se arrependido e que buscou a Jesus para o perdão de pecados, ao contrário de Pedro, que fez isso. Não existe nenhum versículo, nem capítulo dizendo que ele se arrependeu. Agora vamos ver um que pegou pesado e chamou o Luiz Hermínio lá de tinha cometido uma heresia terrível, tremenda. Foi o pastor Carlos Eduardo. Vamos ver. Eu dei uma essa semana. O que o senhor viu? Boa, hein? Pensa heresia bem montadinha. Não, heresia bem bacaninha do Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio? Luiz Hermínio pregou que estava pregando que Jesus desceu no inferno e Judas estava lá. E Jesus pregando. Judas, você está fazendo aqui e tal. Tal. E Jesus pregou para Judas. No inferno. E Judas foi pro céu. Explicar primeiro que Jesus não foi pro inferno para pregar para ninguém. Quando o termo lá que é usado em Pedro, né? Que Jesus desceu e pregou para os espíritos em prisão. Ele foi pregar para os espíritos. Ele foi ratificar quem ele era. Aquela turma é a turma da velha aliança. Ele foi dizer para eles quem ele era. Ó, lembra do cordeiro que morreu em Isaac? Sim, eu, tal. Foi fazer isso. Ele não pegou ninguém que estava lá morto e levou pro céu, não. Morreu no Velho Testamento, lá em pecado, ou Judas, ou qualquer outro que estava em pecado, levou pro céu, não. Subiu os que eram salvos em Cristo, na antiga aliança. Eles foram subindo, levando cativo do cativeiro. Porque até então, o paraíso, chamado paraíso, não tinha sido inaugurado, né? Aquela frase famosa e romântica que eles gostam de falar: o paraíso foi inaugurado com ladrão. Eu falei, não, com ladrão não, foi inaugurado com um cara que se converteu. E não foi só com ele, foi com todos os outros. Essa ideia, assim, então isso é uma heresia pesada, né? Porque a defesa dele é que você não pode falar que ninguém está no inferno. Claro que pode. Se a pessoa não serve a Deus, vive uma vida promíscua, pregressa, renunciou à fé, apostatou da fé, esse cara está no céu, então é perigoso, né? Luiz Hermínio, uma seguradinha. O problema é esse romance que tem na Bíblia, né? Eu estou muito preocupado, cara. Os caras estão romantizando demais a Bíblia. Pois é, galera, interessante. Aí é o seguinte: o Carlos Eduardo aí diz que Jesus Cristo foi lá e pregou os espíritos de prisões. Primeiramente, a gente tem que ler o texto, né? Porque muita gente diz que esses espíritos em prisões foram as pessoas que estavam presas pelo pecado, e Jesus Cristo foi e pregou. E no tempo de Noé também, Jesus Cristo pregou através de Noé para aquelas pessoas. Mas nós temos que ler o texto para poder ter uma exegese do assunto. Vamos ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes
quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Nesse capítulo dá para você ver que está falando dos espíritos em prisões que morreram num dilúvio. Está falando aí no tempo de Noé, que Noé estava falando da palavra de Deus, dizendo para se arrepender, e estava construindo a arca e ninguém creu na palavra de Noé. Esses espíritos foram aprisionados aonde? O inferno é o lugar onde estão os perdidos e o paraíso é o lugar onde está os bons. É o meu entendimento. Aqui eu estou falando tudo pelo meu entendimento do que eu conheço na Bíblia, tá bom? Não quer dizer também que eu seja o que está correto, porque só Deus é que está correto, só Jesus Cristo é a verdade, não é isso? Como é que eu sei que ele desceu ao inferno? Vamos ler. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro que estava as pessoas presas, cativas, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão também aquele que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Então o inferno já não pode ser embaixo, paraíso em cima, ele subiu, não é isso? E como é que Jesus Cristo entrou lá? Lá em Apocalipse também diz que Jesus Cristo tem a chave da vida e da morte. Vamos ler. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor Jesus Cristo tem a chave do inferno. Pode entrar na hora. Porque muita gente pensa que o diabo está no inferno, está morando lá, ele tem seu trono. O diabo não mora no inferno. Quando for jogado no lago de fogo e enxofre, vai ser jogado o diabo e o inferno vai ser jogado junto. Mas ele não mora lá. Eu até fiz um vídeo aqui, onde é que está o trono de Satanás, depois vocês procurem aqui no canal. O meu entendimento sobre isso aí é o seguinte, Jesus Cristo quando fala assim para o ladrão, eis que estarás comigo no paraíso hoje, né? Então, naquele dia Jesus Cristo morreu, ele foi no paraíso se apresentar, aonde estava lá todos os profetas, estavam todas as pessoas, é o meu entendimento, tá? Todas as pessoas boas, ele foi se apresentar para aqueles que não conheciam, não tinham visto, e também foi no inferno. Não pregar para se arrepender. Aí é uma coisa sem nexo. Foi lá dizer, olha, eu sou o Cordeiro. Eu sou o que fez todas as coisas, junto com meu pai. Foi se apresentar e dizer, pregar para eles, olha, vocês fizeram errado por isso, isso e isso. Sempre teve aí a palavra para vocês, vocês nunca creram. Teve Moisés, teve vários outros, Enoque, Noé, Samuel, todos aqueles profetas que vieram antes de Cristo, e vocês não creram. Então, todos vocês vão passar pelo tribunal. É o que eu entendo. E existem muitos pastores pregando heresia dentro da igreja, confundindo a cabeça de muita gente, as pessoas começam a tropeçar na palavra, ficam sem saber o que fazer, porque é muita heresia pregada no altar, onde era para pregar a verdade. O próprio Luiz Hermínio aí disse que Jesus Cristo deu a bolsa, né, de dinheiro para ajuda, porque confiava nele, e tinha a esperança que ele se convertesse. Vamos ver. Sabe para quem Jesus deu o dinheiro para cuidar? Sabe para quem cuidava do dinheiro do ministério de Jesus? Era o ladrão. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia, acreditava que a qualquer momento ele podia ser transformado. E sabe que ninguém se converteu antes da cruz? Perceba, ninguém se converteu antes da cruz. Deu a bolsa para um ladrão e ele faz só coisa ridícula, né? E ainda fala que tinha esperança dele se arrepender. Ora, meu Deus do céu, aí ele está dizendo que Cristo não tem, o Cristo não sabe do futuro. Acabou de colocar Cristo no patamar lá embaixo. Jesus Cristo que lia pensamentos, que falava coisas que aconteciam antes de acontecer. Diz, Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Antes de acontecer ele já sabia. E não ia saber que Judas ia trair ele. E ele orando ao Pai não disse assim, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
Será que Jesus Cristo não sabia? Jesus Cristo tinha esperança que ele se arrependesse. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tanto o que está pregando como o que está lá embaixo. Lá embaixo é que não... Porque ouvir uma pregação dessa aí não ir embora, muita gente que está sendo... A mente está fechada, a mente está travada, não ouve a verdade. Louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo para ver se as pessoas, né, cada vez mais para frente, a palavra de Deus, para que abra o entendimento. Porque muitos vídeos que é feito aqui no canal é para isso, para que o evangelho seja pregado. É triste ver essas heresias dentro da igreja, é muito triste. E mais triste ainda é ver pessoas que ainda acreditam e pagam por isso. Meus irmãos, vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos guarde do mal e nos proteja das obras de Satanás, que não deixe o inimigo fechar nosso entendimento para as coisas de Deus, que Ele nos livre do mundo e nos guarde para uma vida eterna. Deus abençoe a todos vocês, os maravilhosos irmãos e irmãs que sempre ajudam aqui o canal. O canal está desmonetizado devido a um processo judicial de um dos trapalhões lá do Grandão. Não sei nem se pode falar o nome porque está em segredo de justiça, mas Deus vai dar a liberdade. Em nome de Jesus, Deus vai me livrar disso aí. Então, se você quiser ajudar o canal, tá aí o QR Code, também tem um link na descrição. Aquilo que Deus toca em teu coração e que você quiser ajudar. Ninguém é obrigado a nada, aqui ninguém é obrigado a ajudar, não. Se você não puder, faça uma oração por mim. Pronto. Para que coisa melhor? Faça uma oração por mim. Também os e-books, se você quiser adquirir os e-books, são 3 e-books maravilhosos. Tem os links na descrição aqui para você comprar um cartão de crédito. Tem os links aí, né? E também tem meu WhatsApp aqui do canal, para você entrar em contato se você quiser adquirir também. Tá ok? Que Deus abençoe a todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais. Dá uma clicadinha aqui para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu!